Olá, se liga aí que hoje o nosso assunto é produção mundial de energia. Olá pessoal, sejam bem-vindos novamente ao nosso canal Latitude 10. Professor Luciano aqui com vocês, professor de Geografia. Hoje o nosso assunto é muito legal. Vamos falar sobre energia, a produção mundial de energia. Mas antes de começar, vamos já direto a um conceito aí, já um negocinho para ninguém se confundir. O que é matriz energética e o que é energia elétrica. Nós temos que tomar muito cuidado com essas duas diferenças. Por quê? Porque nós comumente no nosso dia a dia, o que é energia para nós? Energia, quando tem energia na minha casa, eu ligo a tomada, acendo a luz, né, ligo o forno e assim por diante. Não, matriz energética envolve tudo aqui, né, que nós temos como produção de energia para movimentar os carros, os aviões, os trens, o ônibus, as carretas, os navios, tudo, a lenha no fogão, tudo isso são pontes de energia, matriz energética. Então, fica bem clara essa diferença aí do que é produção mundial de energia. E dentro dessa produção mundial de energia, a gente sabe que a primeira fonte energética que o homem descobriu foi exatamente o fogo, né? O fogo foi o pontapé inicial ali para uma revolução dentro da humanidade. É justamente a descoberta do fogo que nos torna, até os indícios históricos, né, arqueológicos, indicam que é a descoberta do fogo que transforma a sociedade humana. Começamos ali a organizar uma sociedade e, a partir de então, não ter mais medo dos animais, não ser mais uma caça e sim um predador. É uma mudança radical desde a descoberta do fogo. Mas da descoberta do fogo até a primeira Revolução Industrial, muito se caminhou, muita coisa aconteceu. Mas da Revolução Industrial para o meio técnico, científico e informacional, onde nós estamos atualmente, falávamos na última aula, sobre globalização, meio técnico, científico e informacional, essa mudança ela é considerável, se por assim dizer. Olha, o que nós temos que saber antes de tudo sobre energia também? O que é energia renovável e o que é energia não renovável? Energia renovável, como o próprio nome diz, é aquela energia que eu posso reutilizar daquela fonte novamente, que eu tenho como usar novamente aquele recurso, sem que ele se esgote. Exemplo de energia renovável, a luz solar. A luz solar nós utilizamos como fonte de energia renovável. Outro exemplo de energia renovável, nós temos aí a hidrelétrica. O rio sempre está correndo, então sempre haverá água, salvas as alterações climáticas, as sazonalidades, mas sempre haverá ali um rio correndo e essa energia, de certa forma, ela é renovável. Outra fonte de energia renovável, a biomassa, de onde nós tiramos o etanol, o biodiesel, a própria lenha, o carvão vegetal. Carvão vegetal, hein? É uma energia renovável. E o que é energia não renovável? Bom, energia não renovável é aquela energia que as forças da natureza demoram muitos anos para recompô-las, para recompor no meio ambiente. Bom, e exemplos de energias não renováveis? Nós vamos ter aí o petróleo, o carvão e o gás natural, principalmente, Por que essas fontes? Porque demoram-se milhares de anos para que esses compostos venham se formar na natureza. E nós não temos o controle dessa formação porque isso acontece em tempo geológico e não no nosso tempo histórico, o tempo humano das realizações humanas. Isso ocorre em milhares, centenas de milhares de anos. Por exemplo, o petróleo, nós temos aí que ele tem sua formação lá do período Jurássico e Cretáceo. 70% do petróleo mundial que nós retiramos hoje no mundo tem essa origem lá no Cretáceo e no Jurássico, ou seja, há muito tempo atrás, ainda no período dos dinossauros, a formação desse composto. E tem informações do petróleo ainda mais antigas. Quanto mais antigo, maior a quantidade e maior a formação desses minerais. A mesma coisa
para o carvão mineral. O carvão mineral que ele não é um carvão como aquele que nós usamos em casa para o nosso churrasco. Ele é um carvão com poder calorífico muito maior, utilizado principalmente, né, nas caldeiras de metalúrgicas, de empresas da indústria como um todo, em termoelétricas. Ele é utilizado justamente porque tem um bom poder calorífico e uma capacidade muito grande de queima. Agora, vamos nos orientar no seguinte. Esses dois gráficos apresentam aqui, a matriz energética mundial em dois períodos distintos. Um em 1973 e o outro em 2013. Eu não coloquei aqui, mas é 2013. Olha só, em 1973, o petróleo, o carvão mineral e o gás natural, olha, tem uma participação muito grande, 86%, mais ou menos 80 e poucos por cento da matriz energética mundial. Olha, uma participação considerável. Se você observar em 2013, essa participação ela não cai muito. Ou seja, nós ainda possuímos uma dependência dos combustíveis fósseis, aqueles que demoram muito tempo para serem recompostos pela natureza. Esses combustíveis fósseis, eles trazem consigo vários problemas, entre eles a emissão de gás carbônico na atmosfera, e o carvão mineral ainda traz um probleminha, que é o dióxido de enxofre, em grande quantidade. Esse dióxido de enxofre é responsável, por exemplo, pelas chuvas ácidas, aquele fenômeno, né, que não é natural, apenas natural, ocorre sim de maneira natural, mas ele é acelerado pelas ações, pelas atividades humanas, principalmente relacionadas ao uso do carvão mineral. Região onde nós temos muitas indústrias com carvão mineral, é bem provável, né, que se não tiver um controle nos filtros e assim por diante nessas fábricas, nós temos problemas com chuva ácida. Claro que o petróleo também é responsável pela chuva ácida, mas o carvão mineral ele possui aí uma quantidade de dióxido de enxofre ainda muito maior. O gás natural, dentre todos os combustíveis fósseis, o gás natural é o menos prejudicial, né, no que diz respeito à questão climática, ao aquecimento, né, anormal do planeta, às condições climáticas desfavoráveis. Já os combustíveis renováveis, nós percebemos aqui que houve uma pequena redução da participação. E o gás natural teve um incremento em sua participação. Expandiu-se muito, né, a produção de gás mineral, né, a exploração de gás mineral, vamos dizer assim melhor, a exploração de gás mineral no mundo, principalmente pela sua pela facilidade de transportá-lo, já que eu posso usar gasodutos por milhares de quilômetros sem a necessidade de caminhões para transportar, né? E o gás ele é muito versátil. Eu posso usar em veículos, eu posso usar na indústria, eu posso usar em termoelétricas. As termoelétricas têm participação aí muito forte nesse uso do gás. Eu posso usar ele nas casas, né, nos botijões de gás, no abastecimento doméstico. E quando eu observo aqui a energia hidrelétrica, a energia hidrelétrica teve um aumento muito ínfimo perto dessa grande matriz energética mundial. Nós sabemos que o Brasil, por exemplo, em matriz energética elétrica, 80% da energia elétrica, não da energia consumida no Brasil, mas da energia elétrica brasileira, vem de hidrelétricas. Isso nos deixa num patamar de produção mundial de energia, produção brasileira de energia, lá entre os renováveis, que nós temos uma grande base, né, de fontes renováveis de energia. Na próxima aula nós vamos explicar mais sobre a questão energética brasileira. Mas olha aqui, a energia nuclear passa de 0,9%, quase 1% lá em 1973, para 4,8% em 2013. Ou seja, houve um aumento. E com esse aumento há uma preocupação mundial, já que essa fonte de energia ela é uma fonte que ainda tem alguns problemas, principalmente com a questão da segurança e o que fazer com os resíduos nucleares. O que se fazer com esses resíduos que são altamente tóxicos. Então essa energia ela é uma energia considerada limpa, de certa maneira, mas ela gera os resíduos nucleares. Então ela não é tão limpa assim. Qual que é a pegada da energia nuclear? A sua eficiência. Ela é muito eficiente, né? A produção de energia nuclear é muito eficiente.
E nós temos aqui os outros, né, somando 1,2%. Esses outros aí nós temos, por exemplo, a maremotriz, a onda motriz, a energia eólica, né, que entra dentro do contexto de outros, e a geotérmica, que também é muito utilizada em países onde nós temos aí a condição, né, geológica de se ter essa produção de energia geotérmica, que é aquela do calor do interior da Terra. Bom, se a gente parar para analisar, fazer um raciocínio, né? Nós falávamos sobre o capitalismo na última aula. Ele é um sistema que está sempre buscando crescer, 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 mas que ele possui suas crises cíclicas. E para crescer, eu preciso de energia. A energia é um recurso estratégico para os países, geopoliticamente falando. É por isso que a maioria dos países possuem estatais, como o Brasil possui a Petrobras, estatais na extração do petróleo. Porque é estratégico você ter energia de sobra no seu país, você ser autossuficiente em energia. Então, quando nós paramos para observar, a produção interna de energia é uma busca incessante por todos os países. Todos querem ser autossuficientes na produção de energia. Quando não são, o que eles fazem? Começam a invadir territórios ou criar instabilidades econômicas e políticas em determinados territórios que produzem energia, como é o caso do Oriente Médio, como é o caso também da própria Venezuela, que tem ali uma situação econômica e política muito conturbada justamente por uma relação também com o petróleo, já que ela é o país que possui aí na atualidade as maiores reservas comprovadas de petróleo. A maior bacia petrolífera do mundo é no Oriente Médio, mas o país com maior concentração dessas reservas é aqui na América do Sul, a Venezuela. É claro que no Oriente Médio nós temos a Arábia Saudita ali, que junto com os Estados Unidos são os dois maiores produtores. Nós temos o Kuwait, o Iraque, o Irã, que produzem muito petróleo, os Emirados Árabes Unidos. Mas esse recurso é altamente estratégico para todos. Por que todo mundo quer ter energia? Porque com energia eu consigo desenvolver minhas atividades econômicas sem preocupações, né? Sem de fato estar preocupado com país X ou país Y. Eu consigo modernizar meu parque industrial, né? E atingir o maior número de habitantes possível com melhoria de qualidade de vida. Isso é fundamental. A energia, ela traz sim melhoria na qualidade de vida. Mas quando nós observamos aqui, o mundo está pautado, né, em combustíveis fósseis, né? Boa parte da matriz energética está pautada em combustíveis fósseis. E o carvão, olha, nós temos uma reserva de 891,5 bilhões de toneladas. Uma vida estimada aí pelo consumo que nós temos hoje, na atualidade, né, de 110 anos. Ou seja, nós precisamos buscar novas fontes energéticas. Mas isso é mais assustador quando nós observamos para o petróleo. Nós temos ali 1 trilhão e 700 bilhões de barris de petróleo, aproximadamente, das reservas comprovadas hoje. Né? Claro que sempre descobrem novas reservas e se esgotam reservas que estavam sendo utilizadas também. E nós temos ali 52,5 anos, ou seja, isso a médio prazo, né, nós vamos ter que buscar uma nova alternativa para substituir o petróleo, o que está longe de acontecer quando nós observamos as ações produtivas pelo mundo afora, como está sendo produzido. E o gás natural, nós temos aí 187 trilhões de metros cúbicos, né? Uma vida estimada aí, segundo o nosso consumo atual, de 54 anos. Olha, isso deixa bem claro como é frágil toda essa estrutura energética mundial atual, que nós precisamos começar a pensar. Aí entra, né, as outras fontes de energia, como a própria energia nuclear, né, como a biomassa, no caso do Brasil, o etanol, o biodiesel, que são fontes energéticas, né, que podem ser alternativas, os carros elétricos. Mas quando a gente pensa em carros elétricos, nós precisamos pensar numa outra coisa. A energia elétrica vem da onde? Né? A energia elétrica, ela vem de hidrelétricas, ela vem de termoelétricas que queimam gás natural, aí eu coloco o carro elétrico. Então, de certa maneira, eu ainda acabo fazendo um consumo de combustíveis fósseis mesmo com o carro elétrico. É claro que no Brasil talvez isso não aconteceria com essa intensidade, já que nós temos uma matriz energética elétrica, né? A nossa energia elétrica provém 80% de hidrelétricas, e boa parte da nossa energia elétrica é renovável.
pouco da nossa energia elétrica provém de termoelétricas. As termoelétricas no Brasil são sempre usadas na grande maioria dos municípios como uma questão emergencial, salvo aqueles municípios mais isolados que não possuem ainda uma interligação com o sistema nacional ou com uma hidrelétrica próxima, e eles têm ali termoelétricas que são abastecidas a diesel ou a gás. No caso do Brasil, a maioria são abastecidas a diesel, desculpa. Olha, então, quando falarmos de energia, combustível fóssil, carvão, petróleo, gás natural, que demora muito tempo para se formar, milhares de anos. Quando nós falamos de energia renovável, nós vamos lembrar de hidrelétricas, nós vamos lembrar do nosso etanol aqui no Brasil, que nós vamos ter uma aula especialmente só para falar sobre o nosso etanol, sobre o biodiesel, a energia eólica, a energia dos ventos, a maremotriz, a onda motriz, a energia solar, que vem ganhando um espaço aí maior dentro do nosso país, principalmente aqui no nosso estado, em Rondônia. Nós temos, aliás, o Brasil tem um grande potencial em energia solar, já que nós somos um país tropical, aliás, o maior país tropical do planeta, Nenhum outro país tem a condição que nós temos. Uma coisa importante sobre o consumo de energia mundial é que os países mais ricos e desenvolvidos tendem a ter um maior consumo per capita. Primeiro por causa do bem-estar que suas populações já alcançaram, Consomem mais carros, consomem mais eletroeletrônicos, possuem mais aparelhos em casa. Segundo, que a maioria dos países ricos no mundo, a grande maioria, se encontram em altas latitudes elevadas, As latitudes mais elevadas, ou seja, os invernos são mais rigorosos. Isso faz com que os aquecedores das casas e espaços, ambientes como supermercados, fábricas, sejam acionados para atender essa população, essas pessoas. Então, por isso, o consumo energético deles também é muito maior do que nós aqui em nossos países, em países tropicais e em países não desenvolvidos também, devido à questão da desigualdade socioeconômica existente, o abismo que existe entre essas populações. O padrão de vida latino-americano e o padrão de vida, por exemplo, norte-americano é muito diferente. Então, essa discrepância aí também vai gerar aqui uma diferença no consumo energético. Os Estados Unidos é de longe o país que mais consome energia no mundo. A China, um dos que mais consome energia no mundo. O segundo que mais consome energia no mundo, aliás. Justamente porque está numa ascensão econômica, em busca aí da liderança comercial nos próximos anos. Pessoal, esse foi o assunto sobre energia. Nós vamos trabalhar na próxima aula energia no Brasil, como que é o processo da nossa matriz energética brasileira. Vamos falar sobre energia elétrica, vamos falar sobre as nossas hidrelétricas, mas agradeço aqui a paciência de vocês, agradeço por terem assistido até aqui e peço, se inscreva no canal, dê seu like aí para nós, E muito, muito obrigado por estarem aí acompanhando. Pode deixar perguntas aí embaixo, se tiver alguma dúvida, algum questionamento, alguma colocação sobre o vídeo. Por gentileza, melhore aí, dê dicas e sugestões para os próximos vídeos, para as próximas aulas, que nós vamos gostar bastante, ok? Muito obrigado e até logo.